Olá pessoal, hoje é dia 6 de novembro de 2024. Leve uma vida sagrada, mesmo porque o você real é feito à imagem e semelhança de Deus. Então, levar uma vida sagrada é absolutamente divina e é a sua obrigação e é o seu direito. Mas será que a vida hoje está plenamente e divinamente sagrada? Lembre-se, ser apegado, egoísta, materialista, estressado, nervoso é o oposto da vida sagrada, é o caminho certo para a vida desgraçada e repleta de sofrimentos, repleta de inseguranças, negatividades. Ademais, se você tem na alma o reino de Deus, idêntico a Deus, basta fazê-la se manifestar e a vida será eternamente abençoada e divina. E para essa manifestação da alma, apenas crie uma única condição necessária e obrigatória, que é a pureza mental através da neutralidade mental, isto é, sem as manifestações desses quereres e não quereres dualistas voltados ao mundo material. Basta alcançar esse silêncio mental e serás eternamente feliz, sábio, de puro amor, próspero e virtuoso, pois tudo isso e muito mais faz parte da alma idêntica a Deus. Aliás, você deve a Deus essa manifestação da alma. Então, cumpra com a sua responsabilidade perante Deus e perante você mesmo, perante a sua família, seu trabalho, seus relacionamentos e etc. E mais, o silêncio mental rompe a corrente que mantém preso e escravo do ego e deste mundo material. Só assim para descobrir que a sua vida inteira, até os dias de hoje, foi vivida nas trevas das ignorâncias e falsos valores e falsos sofrimentos. Portanto, saia dessa mentalidade comandada pelo ego, esse ego aterrorizante e inexistente. Pense, até hoje você veio investindo o seu tempo, a sua inteligência, as suas habilidades, o seu esforço em iludir e envenenar a sua mente e a sua própria vida. Aliás, além de envenenar a própria vida, veio envenenando os filhos, família, trabalho, etc., com esses pensamentos dualistas, mesquinhos e zero de virtudes recebidas de Deus. Pois as verdadeiras virtudes só existem nas manifestações da alma idêntica ao Criador. Virtude não existe no ego, que é pura ilusão e não existente. Virtude não existe onde existem os quereres e não quereres, gosto, não gosto, dualistas. O ego é anti-Deus e é anti-amor e anti-virtude. E se esforce em mudar esses hábitos mentais. As dualidades mentais são meros hábitos, assim como a contemplação, a neutralidade mental é um hábito também. Seja sensato e perceba que a vida não é pesada, agitada ou sofrida. É a mente escravizada pelo ego que é pesada, suja, agitada, contaminada pelos convencimentos, ganâncias, orgulho, etc. E o princípio para divinizar a vida é simples. Cale o ego e a alma se manifestará automaticamente. Há tempos que falamos em praticar a neutralidade mental e a contemplação pura e simples. Deixe todas as vontades de Deus fluírem livremente na sua mente e na sua vida. E essas práticas são essenciais para a manifestação da alma. Notem que a alma é eternamente onipresente, onisciente e onipotente. Mas hoje, enquanto a pessoa é o falso ego, a alma é uma mera observadora, ela não se manifesta. Sim, a alma é uma mera contempladora
de como o apegado age, que tipos de pensamento e sentimento estão sendo utilizados. E com certeza, com o ego no comando, são todos pensamentos e sentimentos dualistas com intenções materialistas e voltados a esse mundo apegado e de aversão. Mas você não é esse ego, egoísta, sofredor e mesquinho, mas a alma apenas observa todas as agitações mentais e até mesmo as ansiedades e depressões. Então, veja que a alma apenas observa em silêncio com uma neutralidade pura e simples. Pois bem, é exatamente o que o apegado deve praticar. Apenas observar, apenas contemplar com a sua mente neutra e livre das agitações dos quereres dualistas. É exatamente esse mesmo campo limpo, puro e sincero que é preciso para a alma se manifestar. Pois até hoje a alma só veio contemplando e observando as agitações do ego mental. E se o apegado agir como a alma agiu até hoje, no silêncio, apenas observando e contemplando com pureza as ações da mente apegada, a alma passará a se manifestar automaticamente. Então, apenas pratique a pura contemplação, pratique a neutralidade mental e eliminarás o ego, calarás o ego e a alma passarás a se manifestar naturalmente e automaticamente. Então, haja como Deus, que apenas observa e contempla. Deus sempre age assim para os apegados. Na vida dos apegados, Deus não se manifesta diretamente, apenas ele observa e contempla. Haja como a alma, que apenas observa e contempla, e terás a divina experiência de que és feito à imagem e semelhança do Criador. O princípio é, enquanto a ignorância do ego está se expressando, a sabedoria de Deus e da alma ficam em silêncio. Perceba que o ego e seus quereres é como um doido que não sabe o propósito da vida, pois fica querendo dar uma mordidinha aqui, uma beliscadinha ali, se aproveitar daqui, se aproveitar dali, e querer evitar isso e aquilo. Quer evitar fatos, fenômenos contrários às suas vontades. E esse procedimento de querer e não querer se repete até o último dia da vida sem nunca se sentir plenamente satisfeito e feliz. Mas é evidente, pois a pessoa apegada nunca se sentirá satisfeita na vida e nenhuma área da vida, nem mentalmente, nem materialmente, nem espiritualmente, porque ele assumiu o ser falso, e essa possibilidade de se sentir plenamente e eternamente feliz é só quando nós assumirmos o eu alma, o você alma, idêntico ao Criador. E o ego é como um filhote do pássaro chamado chupim. O pássaro chamado chupim, ele é um parasita que bota o ovo no ninho de outros pássaros. E o pássaro vítima, o pássaro enganado, passa a criar o filhote que não é seu. E essas vítimas do chupim são como as vítimas do ego. Vão criar, trabalhar, alimentar o parasita mental do ego, pensando e convencido que é ele mesmo, quando está sustentando um verdadeiro parasita. E pior, o ego é o parasita que nem existe. Isto é, o apegado é pior que o pássaro enganado pelo chupim, pois pelo menos o filhote do chupim existe, enquanto o apegado sustenta, se esforça, se sacrifica pelo ego inexistente. E isso é uma ignorância, isso é um contrassenso
isso é contra a sua natureza absolutamente divina. Por isso, pratique sinceramente, com toda a coragem, toda a determinação, a contemplação pura e simples. É somente quando nós silenciamos a mente é que as vontades de Deus passam a fluir. Deus passa a se manifestar diretamente na nossa mente e na nossa vida. Portanto, livre-se desse parasita inexistente, mas altamente venenoso e maldoso do ego, que ilude e torna as pessoas com sentimentos contrários à sua natureza divina. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.